Olá, nação corintiana, esse é o canal Timão TV, aqui você fica por dentro das últimas notícias do Corinthians. Então curte, comente e se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer ainda mais. E vai Corinthians! Tudo bem com vocês? Parece que agora vai. Um clube inglês faz proposta oficial e se aproxima do valor pedido pelo Corinthians para vender o zagueiro Murilo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Notícia do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências internacionais. Ele erra muito pouco, né? Um dos mais conceituados jornalistas atuais no mundo da bola. Boa parte da galera que acompanha aqui os vídeos no canal e também se liga nesse tipo de assunto conhece o Fabrizio Romano. Tá aí o post na tela para você. A postagem que ele fez ainda no dia de hoje, dizendo que o Nottingham Forest, o time lá que era do Scarpa, né? O Scarpa agora saiu, foi pro futebol grego. O Danilo, volante do Palmeiras, segue lá. Apresentou a primeira proposta para assinar com o zagueiro central brasileiro Murilo, do Corinthians. Ele diz também que os termos já foram acordados com o jogador, com as partes do jogador, com o lado do jogador e que agora os clubes estão conversando para, enfim, para definirem a situação. Essa proposta ela está inicialmente na casa dos 15 milhões de euros. Ela é maior do que a que foi recusada da Fiorentina por 12 milhões de euros. O Napoli mostrou interesse, a Fiorentina fez proposta oficial, uma proposta recusada. E agora, na Inglaterra, chega o Nottingham Forest para a disputa da Premier League e com valores acima de 15 milhões de euros. O Corinthians detém 80% do Murilo. E aí a gente precisa entender o que vai acontecer a partir de agora. A janela fecha no dia 1º de setembro, aniversário do Corinthians. E deste que vos fala. Daqui uma semana, na próxima sexta-feira. Até lá, a situação tem que ser resolvida. E como o Nottingham Forest quer resolver, ele quer contratar o Murilo, eles vão tentar melhorar esse valor inicial de 15 milhões de euros. A questão é, a proposta para o jogador é muito boa, é um outro mercado, o mercado da Inglaterra, da Premier League, é um mercado muito mais interessante, em que o Murilo, de 22 anos, se interessa muito em ir. O Corinthians está tentando negociar da melhor forma para que o clube seja ressarcido a tal ponto. E com isso, né, tentar melhorar esses 15 para 18 milhões, porque, lembrando, o Corinthians tem só 80%. Então esse valor é total, né, o valor total do negócio, e o Corinthians está tentando pegar líquido para ele cerca de 15 milhões, cerca de 17 milhões de euros, que seria um valor interessante, um valor considerável para um zagueiro, enfim, e dentro das necessidades que os clubes têm de vender jogadores toda a temporada. O que salva os clubes é a salvaguarda dos clubes com tantas irresponsabilidades, com tantos erros de gestão, com tantos problemas administrativos, com tantos salários astronômicos. Os clubes trabalham assim, eles gastam, investem, mas quando tem a possibilidade de vender para um mercado que paga muito, eles acabam vendendo para poder salvar todas as contas. Tecnicamente, você tem uma perda, mas o Corinthians meio que se precaveu com isso e buscou o Veríssimo. E a gente imaginava que o Veríssimo seria titular ao lado do Murilo. Não vai dar tempo, provavelmente. Eu não estou cravando aqui que o Murilo vai sair, mas a possibilidade é muito grande, gente, porque a proposta vem de um mercado muito interessante para o jogador, vem com um valor muito próximo do que o Corinthians quer para negociar, que eram os 20 milhões de euros, né? Dentro daquela margem de que o clube tem 80%, então você ganha um pouco menos disso. Chegaram em 15. O Corinthians vai tentar melhorar um pouco mais isso para receber uma grana limpa ou quase limpa e com quase aí 70, 80 milhões de reais, você bota no bolso para liberar um zagueiro titular, é verdade, um jovem da sua base, mas o Corinthians já negociou muitos jogadores, né? Já foi embora o Robert Renan, já foi o Pedro, que já está negociado, isso sem falar no Duqueiroz e todos aqueles envolvidos na negociação envolvendo o Yuri Alberto na compra do Zenit. De novo, né? Você chega nesse ponto depois de cometer muitos, digamos, investimentos, muitas operações arriscadas, e aí chega num ponto que você precisa muitas vezes
me perdoem a licença poética, queimar a sua base, né? Queimar como no sentido de queima de estoque, né? Quando chega uma proposta, você se obriga a vender. Eu acho até que é um valor interessante, tá? Tô falando aqui que o Corinthians normalmente não vende bem, tá? Não vende bem. Vendeu agora o Adson recentemente para o Nantes da França, mas o Adson, já explicamos o cenário, o contexto aqui, nunca foi um jogador afirmado no time principal a ponto da gente entender que o Adson valesse fortunas. Não, e acho que os 5 milhões de euros para você ficar com 20% numa mais-valia, numa outra negociação dentro da Europa, pode parecer um negócio interessante para um jogador que nunca foi uma unanimidade. O caso do Murilo é diferente. Ele é um zagueiro titularíssimo, que chegou no profissional arrebentando. É muito difícil você encontrar zagueiro desse nível, ainda mais com a maturidade que ele tem para a idade dele. E é por isso que ele custa caro. E a gente está falando de 15 milhões de euros para um zagueiro. A gente há não muito tempo falava em 15 a 20 milhões de euros para atacantes, assim, joias e revelações fantásticas, fenômenos. A gente está falando agora de 15 a 20 milhões para um zagueiro, que vale muito, que é muito bom, mas que tem essa essa relação que você precisa fazer entre o que é necessário para a venda e também no que você perde tecnicamente. Enfim, o Murilo deve estar de saída por conta de todo esse cenário, de todo esse contexto para o Nottingham Forest da Inglaterra. É uma perda, mas ela deve se confirmar nos próximos dias. Vamos ver como é que vai ficar a movimentação e o Corinthians nos bastidores tentando melhorar, inclusive para dar uma resposta para o seu torcedor, que eu acho que muita gente não vai discutir se ele chegar próximo dos 20 milhões de euros, por exemplo. Se for um pouco menos, o torcedor já torce o nariz, porque ele já tem essa reclamação antiga, né, de que muitos jogadores da base vão a preço de banana para a Europa. Então, se o Corinthians conseguir uma boa venda, pelo menos fica aquela sensação de, não tinha muito o que fazer, a gente sabe que muitas vezes é vontade do jogador, do staff do cara, não é um clube, digamos, numa primeira linha, mas disputa uma competição interessante, escapou do rebaixamento na última temporada, tem alguns brasileiros por lá, é um clube que está crescendo, é um clube tradicional, mas que está voltando agora, então ir lá acaba se tornando uma porta de entrada para que daqui a pouco ele possa, inclusive, ser negociado internamente, e talvez esse seja um modelo de negócio interessante, o Corinthians ficar com, sei lá, 10%, 20% aí porque fatalmente, né, o Murilo tem bola para chegar na Europa e daqui a pouco subir de patamar imediatamente, porque ele é muito jovem e ele desde muito jovem já mostra uma capacidade, uma maturidade impressionante. Então esse talvez seja um negócio interessante, situação aí que será resolvida nos próximos dias. O que vocês acham dessa história toda? Quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima com mais informações a qualquer momento sobre essa iminente saída do zagueiro Murilo. Tchau! E o nosso vídeo chega ao final. Muito obrigado, nação corintiana, por assistir até o final, e não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar para que o nosso canal cresça cada vez mais. Obrigado e até a próxima. Vai Corinthians!